Agora é importante conhecer também a Agora, cultura. para fazer 3, 4%, isso não é olhando, não é vendo, é criando. E você tem que criar. Criar a condição. Senão você não vence. O indivíduo tem que ter poder criativo. Muita gente, muitas casas de caridade, que eu ajudo muito, que eu procuro ajudar, eles dizem assim: o engraçado que o senhor coloca a mão vira ouro. São condições que a pessoa... Mas esse olhar filosófico, aí nós vamos entrar na filosofia, isso é você filosofia, começa a estudar filosofia, depois tem mestrado também nessa área e doutorado também, quer dizer, você foi a fundo na filosofia, né? E quando que você entra na filosofia dessa forma mais firme? Aí eu sempre, paralelamente ao trabalho, porque eu não me preocupava em ser rico, querer riqueza, porque quando a pessoa ambiciona a riqueza, você faz da riqueza mamona. É por isso que Cristo ele diz que a mamona faz mal, não é sadio. E nós temos que entender o que é a mamona. Mamona é a idolatria da riqueza. Quando você idolatra os bens materiais. Coloca ele acima. Coloca acima do... Então eu, paralelamente, sempre, desde os meus 12 anos até hoje, com 72 anos, eu venho sempre pensando, refletindo, meditando na palavra de Deus, principalmente na palavra de Deus hoje, mas antes já fazia análise de onde encontra-se a verdade. Eu busquei a verdade e a encontrei. A encontrei em Jesus Cristo. Muito bem. E você me fala desse momento em que você vai buscar por que o mestrado, por que o doutorado, por que entrar tão fundo na filosofia? Você poderia muito bem ter feito, ler filosofia. Não havia necessidade, realmente não havia necessidade, mas eu procurei me debater com os colegas, com os filósofos, porque aí a pessoa começa a perceber onde eles se enganam. A filosofia é extremamente prolixa para quem a torna prolixa. Ela pode ficar muito objetiva, muito simples, muito fácil de se entender, de se compreender e de se estudar, desde o momento que você veja nela algo de objetivo, o objetivo existencial que você quer atingir. Então, você pega, por exemplo, Aristóteles, Platão, então você vê nesses homens que eles são prolixos. Você pega Tomás de Aquino, é muito prolixo. Então, a prolixidade deles faz com que o pensamento filosófico ele perca a sua capacidade de produção, a sua capacidade pragmática, o seu pragmatismo. Então eu dou ao discurso de Jesus Cristo um caráter pragmático, não só para nos levar para o reino dos céus, mas primeiro nós temos que construir na terra o reino de Deus para você gozar dos privilégios do reino dos céus. Você não irá conquistar o reino dos céus se você não conquistar primeiro o reino de Deus aqui na terra. Entendeu? Não adianta você ser um pecador, um ímpio, um injusto, um mau pai, um mau filho, um mau marido, um mau patrão, um mau empregado. E tem o amor, né? Que não tem amor a ninguém. Como é que você quer conquistar o reino? Não vai conquistar nunca. Você escreveu alguns livros, né? Eu estive vendo aqui, me permita. Esses livros todos você escreveu, né? Queria que você falasse um pouco desses livros, que o filósofo, não o arquiteto, né? Qual foi o primeiro? O primeiro foi esse Introdução à Teoria Geral da Estrutura do Pensamento.
E você escreveu quando esse livro? Ele saiu em 78. Em 78, foi no período da Revolução. Foi difícil, houve até o pessoal do DOPS tiveram presente Complicado. Não, quando... No lançamento do livro? No lançamento do livro, né? Então, no lançamento do livro... Você já estudava, então, a filosofia na década de 70? Com esse livro eu levei quase 20 anos para escrever, porque aqui está todo o funcionamento da cabeça humana. Como é que a mente do ser humano funciona. Como é que eu penso? Por que eu penso? O pensamento tem poder. Nós temos que ver isso. Nós temos o poder. Por isso que é comum se ouvir falar poder do pensamento, né? Mas o poder do pensamento não é... Ele tem poder mesmo de realizar. Depois da estrutura do pensamento, qual o livro? Depois veio aí Brasília liga para mim de novo. Aí ligam para mim, é do Conselho de Reitores das Universidades Brasileiras. O Conselho de Reitores é como a OAB, tipo assim, mas é dos reitores, sim, né? Então, eles ligam para mim e pedem para publicar um trabalho meu. Então, esse trabalho foi publicado nesse livrinho daqui. Isso em que ano? Educação Brasileira. Esse foi já em 1981, mas foi num período de 78 também, entendi. Foi em 78. Então, aqui o trabalho principal foi esse. E depois desse livro? Foi só para a necessidade de uma reestruturação do pensamento ontológico, que o mundo hoje, principalmente hoje, há necessidade de reestruturação do pensamento ontológico. Senão nós vamos entrar num período de caos. O caos está iminente, a caoticidade. O homem vai ficar sem ter parâmetros para definir uma postura diante da realidade. Porque no caos você não tem ponto fixo. Se você não tem um ponto para você colocar o sistema de coordenadas, o ponto fixo para situar o seu sistema de coordenadas, você fica perdido. Você tem que ter um ponto fixo no universo. Einstein lutou em busca do ponto fixo e ele encontrou o ponto fixo na velocidade da luz. Ele disse: a velocidade da luz é constante. Então ele encontrou, graças a essa, mas ele encontrou através de um postulado de fé. É um postulado de fé. A velocidade da luz é constante, é um postulado. Muita gente pensa que é fato, não. É um postulado de fé. Então eu usei o mesmo princípio, eu usei e lancei então um outro trabalho que teve o nome de Teoria da Relatividade Ontológica. Então eu vi que esse princípio do ponto fixo, eu estendi a todos os pensamentos, a toda e qualquer ciência, ela precisa do ponto fixo. Esse ponto, sem o qual nós vamos ficar numa situação muito embaraçada. Daí porque Jesus Cristo é importante, ele é o ponto fixo e eu postulei como objeto de fé. Se Einstein pode postular na sua teoria da relatividade, eu posso também postular na minha teoria da relatividade ontológica, que é a teoria da relatividade da realidade. Muitas pessoas me perguntam, né? Que sabe que você também está no Canal 10 no programa, se você é pastor. Você é pastor? Eu não sou pastor, mas todo o meu discurso ele tem uma linha de pensamento muito parecida com os anseios dos evangélicos. Por quê? Porque o que é evangélico? Evangélico é aquele
que prega o Evangelho. Sim. E quem é o pregador do Evangelho? É Jesus Cristo. E ele é o ponto fixo. Sem esse ponto fixo, o homem fica desnorteado. Se fica desnorteado, não encontra a verdade. Como é que você vai encontrar a verdade? Então aí eu fiz um outro trabalho que está aqui nesse... Eu vou pedir para a gente passar os livros. Esse livro aqui, A Crise da Razão e o Poder da Fé, ele veio depois, é o terceiro, né? Esse é o terceiro livro. A Crise da Razão e o Poder da Fé. É uma propedêutica a uma metafísica cristã. Então, daqui, de um discurso estritamente filosófico, eu dou um salto para a fé. Entendi. Eu só falo de Deus. Eu acho abominável um indivíduo que não tem firmeza naquilo que diz, vir a público e falar, aí comprometendo a consciência dos seres humanos. Nós não podemos levar uma palavra que comprometa a estabilidade social, espiritual do homem. Nós temos que sempre levar uma palavra que nós tenhamos sempre a certeza que ela vai trazer o bem. Não é? Muito bom. Esses livros que você escreveu, se as pessoas quiserem adquirir esses livros, eles estão à venda nas livrarias? Não, já acabou, porque são antigos, né? Algum ainda tem disponível? Não tem. Ainda não estão, tendo que reeditar se alguém pedir. Vou ter que reeditar. Depois esse livro daqui, como nós estamos com esse problema, o nosso problema fundamentalmente hoje, o problema é muito sério que o mundo está passando, então nós temos uma crise educacional, não é? Por que essa crise educacional? Porque nós não sabemos o que educar. Como é que eu vou educar se eu não tenho uma cultura? Qual a cultura que nós vamos... o que é cultura? Cultura é aquilo que se cultiva. O que nós vamos cultivar para dar para o ser humano, zelar pela preservação da sua cultura? O problema é muito complicado, né? E isso por causa de quê? Aqui tem esse trabalho que foi apresentado na Escola Superior de Guerra, lá no Rio. Eu apresentei esse trabalho que é A Ordem no Caos. É uma palestra que eu fiz, A Ordem no Caos, falando do problema, nós temos que dar a ordem ao caos. Hoje você divide o teu tempo como palestrante? Como palestrante, empresário e pregador, né? As palestras de Cristo, elas têm que ser pregadas, têm que ser apresentadas em forma de pregação, como se fosse uma oração. Mas você prega sem título, né? Prega como cristão. Como cristão. Jesus Cristo não tinha título, ele não era sacerdote, era um homem comum, filho de um carpinteiro, um homem como eu, como você, não era ninguém. O pessoal falava, esse não é o filho de José e de Maria? Carpinteiro. E é isso, eu sou um carpinteiro, um filho de José e de Maria. Meu pai se chama José e minha mãe se chama Maria. Olha só. Antoine Charif, arquiteto, empresário, filósofo, cristão e também colega nosso no programa Reto Pensar. Né? Eu queria te agradecer muito por essa entrevista. Deixa um recadinho para o empresário, porque eu sinto que o empresário muitas vezes ele precisa de mais sabedoria, né? Para perceber o outro, para perceber o funcionário, para perceber as oportunidades. Eu acho que falta o toque da filosofia nesse momento. Toque de Midas. A coisa é o seguinte, sede honesto, sede íntegro, sede justo. Assim sendo, tudo concorrerá para a sua prosperidade. Muito bom. Muito obrigado. Então. Um abraço. Um grande abraço. Deus te abençoe. Nós vamos para os nossos comerciais e voltamos já com mais Perfil Empreendedor. Não saia daí.
Obrigado.